Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui, participando do nosso café. Eu queria convidar, os palestrantes de hoje. Josias Vieira, representando nós do movimento Nós na Criação. Tainã Espíndola, representando o Jardins de Saberes. E Sérgio Guiri, representando a CSA e Viporã. Podem vir para cá. Vamos lá. Você está no meio, Tainã, Guiri. Então, gente, eu vou explicar para vocês... Quer estar aqui, não? Eu vou explicar como que vai acontecer, Cada palestrante vai ter 20 minutos de fala e depois a gente vai ter meia hora de debate, para a gente discutir, para quem quiser participar, fazer alguma pergunta, alguma contribuição, pode ficar à vontade. E aí o tema do nosso café hoje é o sagrado, a agroecologia, e a tecnologia na agricultura urbana. E aí eu vou ler um pouco da bio dessas pessoas que estão aqui, começando por Tainã. Tainã Espíndola é Ebomide Ançã de Camaragibe, produtora cultural, coordenadora do coletivo Jardins de Saberes, membro associada à Associação Sítio Ágata e colaboradora do Grupo de Saúde Condó e Cabo Gato. É graduanda em bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na qual integra o Grupo de Estudos da Cultura Afro-Brasileira, o GECAB. Possui experiência de pesquisa e extensão nas áreas de agroecologia, segurança e soberania alimentar, gênero, patrimônio e religião. E aí eu vou convidar a Tainã para começar a fala. E aí, bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Como você já falou, eu sou Tainã. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse festival, que é o Hack and Play, participando do Café Agroecológico. Eu já tinha participado de uma vez online e fiquei surpresa agora sabendo que é o primeiro presencial e eu estou com essa honra de estar aqui participando com vocês. Falar de agroecologia, falar do sagrado e de tecnologias, para mim é muito surpreendente, assim. Porque quando eu entrei na universidade, eu sempre fui de terreiro, sou uma criança de terreiro, eu me tornei uma mulher de axé, mas sempre foi muito surpreendente falar de agroecologia, porque eu tive uma oportunidade de bolsa de pesquisa lá, e aí a professora disse, vamos trabalhar com agroecologia. Eu fazia o que é agroecologia, que eu não sei. E aí, quando ela deu os textos para eu ler e saber o que era agroecologia, eu fiz, oxi, eu já conheço. Isso aqui eu já sei, eu já pratico de alguma forma isso aqui. Então, esse contato com a agroecologia, o nome eu descobri muito recentemente, mas o fazer já era uma prática, E aí, o Jardim de Saberes, ele é um projeto que a gente desenvolveu dentro da Roça Chaguião Oxum em Pondá, que é um terreiro lá no Córrego de Genipapo, que eu integrava o terreiro, e a gente começou a pensar durante a pandemia como é que a gente ia lidar com essa pandemia, que era a falta de alimentação, a falta de emprego, a falta de água, a falta de tudo, Principalmente de saúde, de acesso à saúde, que o terreiro está numa periferia, então isso aí era muito mais latente. E nós, jovens, a gente estava muito desnorteada. Então, o Jardim de Saberes surgiu de um sonho coletivo, como eu gosto de dizer, porque foram várias mãos. A gente juntou os Filhos de Santo, a gente juntou vários coletivos para pensar o próprio Jardim de Saberes. E aí nasce esse projeto que pensa agroecologia, pensa educação popular em agroecologia, juventude, gênero e raça, principalmente dentro da periferia, principalmente para nós jovens, mulheres, negras, LGBTQIA+. E aí tem esse projeto e a gente tem essa parceria inicial com o Sítio Ágata, a qual eu sou associada também, e tem esse surgimento da nossa horta. A horta que se chama Vó Bio, Horta Comunitária Vó Bio, em nome da nossa ancestral, Vó Bio, que é uma filha de Ogum, que era a mãe criadeira, que a gente chama, aquela que cuida dos recolhidos da casa.
E aí, nesse surgimento da nossa horta, que a gente começa a ter esse contato com a Secretaria de Agricultura Urbana. Porque a gente tinha um terreno para fazer essa horta, que era um terceiro local que o terreiro tinha adquirido, e era um pé de barreira, né? E a gente chegou assim com o sonho de construir uma horta ali, uma horta que tivesse não só plantas medicinais, plantas que a gente utiliza no terreiro, mas também de alimentação. E aí chegou o GEU, chegou a secretaria toda, chegou Luísa Nizinga do sítio, e a gente olhou para aquele espaço que era um pé de barreira e fez: como é que a gente vai construir uma horta? E aí teve essa tecnologia, né, que até na palestra anterior estavam falando, que é essa tecnologia ancestral de pensar uma curva de nível para quando a água saísse, não derrubasse toda a nossa horta. E foi um trabalho danado trabalhar naquele terreno que estava cheio de entulho, estava cheio de descarte de resíduos, assim, e pensar e ver florescer uma horta. Naquele dia, a gente construiu a horta em março desse ano, e aí foi um dia super especial para mim, assim, acho que para todo mundo que estava lá, porque era um dia que chovia muito, e a gente construiu uma horta e um fogão agroecológico lá, que é essas tecnologias ancestrais, né? Que são essas tecnologias ancestrais. E aí era um dia que chovia muito e eu fazia: meu Deus, não vai dar certo. Aí, não, se está acontecendo é para acontecer, a gente tem que entender a natureza também, né? E respeitar esse processo. E aí, quando eu recebi o convite para participar de hoje, que eu fiquei pensando: que tecnologias a gente utilizou dentro do Jardim Saberes, a gente utiliza dentro do Jardim Saberes. E nesse processo de agricultura urbana, de estar enquanto uma pessoa que não tinha contato com o cultivo, mas tinha contato com... Eu cultuo religião de tradição africana, que tem esse culto aos orixás, que é o culto à natureza, que eu também me vejo enquanto natureza. Onde é que está essa tecnologia? E aí, acho que foi até bom ter chegado um pouquinho antes, assim, e ter pegado a conversa anterior, porque tecnologia, às vezes, a gente só pensa que é algo muito, assim, né, material, que é muito estrambólico e tal. Mas não, tecnologia... Eu acredito que o candomblé é uma grande tecnologia, por exemplo. Eu sou de candomblé de tradição Jejinagô, fui iniciada aos 15 anos de idade, tenho uma família que é de terreiro, e eu aprendi durante essa minha trajetória que aquilo dali é uma grande tecnologia de salvaguarda de saberes. Porque a gente pratica no dia a dia a tecnologia que foi ensinada e foi transmitida pelos meus ancestrais. Então, tem tecnologia melhor do que essa? Tipo, é surpreendente isso daí, de eu estar todos os dias aprendendo e ensinando uma coisa que foi passada pelos meus ancestrais, que foi passada por Vó Bill, por exemplo, que denomina a horta que hoje eu cultivo, que hoje eu aprendo a regar uma planta, que hoje eu aprendo a fazer uma muda, que hoje eu aprendo a doar, fazer um chá, descobrir para que serve. Foi ela que me ensinou, mesmo eu não convivendo com ela fisicamente. E aquilo dali é a maior tecnologia que eu consigo enxergar, assim. É enxergar essa prática da ancestralidade, perceber enquanto natureza que os meus ancestrais deixaram. Outra grande tecnologia que eu acho que tem muito forte dentro do Jardim Saberes é a nossa capacidade de articulação que a gente conseguiu fazer, a capacidade de criar em rede, de criar em coletivo. Que isso é um ensinamento muito ancestral e muito de terreiro, né? Você não pensa o axé só para você, o axé só vale se ele valer para os meus irmãos, se ele valer para o outro também. Então, a força, né, do axé está no coletivo. Então, e cada pessoa desse coletivo é importante para esse axé. E aí, essa capacidade de articulação que a gente teve, de pensar desde o início, desde todas as metodologias que a gente ia utilizar dentro do projeto, desde como é que a gente ia implantar uma horta, quais plantas estariam ali, de como é que ia se pensar, como cada pessoa ia lidar com aquilo, de organizar, quais secretarias poderiam nos auxiliar, quais coletivos poderiam estar ali à frente com a gente dialogando, quais tinham interesse, esse ampliar de redes e criar uma rede que ela se constitui assim numa prática muito maior,
de levar um sonho, um projeto que era apenas de um terreiro e se transformar num coletivo, isso é grandioso e acho que é a maior tecnologia. Ontem eu estava falando que essa a gente fez na tora, né? Mas essa tecnologia de Natora é uma tecnologia ancestral, de combinar as redes, de juntar aqueles que querem, que sonham, que projetam. Eu acho que essa experiência dos jardins e essas suas tecnologias que ele fez ativar dentro da própria comunidade do Córrego de Genipapo, eu posso dizer que teve um impacto enorme, porque a gente de terreiro, vai dizendo o tempo aí, bicho, a gente de terreiro, a gente conseguia ter um diálogo, a partir dos jardins, ampliar o diálogo com a comunidade evangélica, por exemplo. Na primeira semana que a gente implantou a horta, chegou a vizinha que era evangélica com a mudinha, e olha, toma uma mudinha para você. Eu fiz, vem cá, a senhora quer qual? E a gente trocava, assim, coisa que não acontecia antes, de tipo os vizinhos chegarem no espaço do terreiro, as vizinhas, né, eram mulheres, e chegar no espaço do terreiro e entrar e tem pimenta aí, vamos colher pimenta. Aí a gente ficava conversando da vida do bairro, conversava, e isso daí ia diminuindo o processo de intolerância e de racismo religioso que a gente tinha. Essa tecnologia de cultivar a terra, que a gente já tem dentro do terreiro, né? Que a gente chama dentro do terreiro de onilé, pede água a onilé para cultuar, para pisar, joga água, né, na quartinha todos os dias de manhã, de aguar a terra, o omituntum, que é essa água calme a terra, que eu possa ter um dia bom, uma terra boa para caminhar, foi transformado na tecnologia de aguar aquela semente, de ver aquela semente brotar, de ver aquela semente dar fruto, e de compartilhar com o próximo. Isso foi uma tecnologia que impactou assim o terreiro e a mim, assim, né? Muito, muito grande. O aprendizado que a gente teve com o tempo, com todas essas ferramentas humanas mesmo, assim, e essas que são inimagináveis, né? Que não humanas, essa energia que estava ali envolvida foi muito especial. Eu sou muito grata assim por esse projeto ter acontecido, por esse coletivo ter sido formado, né, nesse momento, porque ele fez ter outra dimensão do que era o culto ao orixá, do que era o culto à natureza, do que era o culto ao cultivo, por exemplo, né? E foi muito bom ter acontecido nesse tempo, enquanto eu sou jovem, enquanto eu estou dentro da universidade, por exemplo, e podendo dizer, a agroecologia, que eu não sabia o que era, hoje eu pratico e trago para os meus, né? Não interessa para mim fazer algo que seja distante do que de algo que não vai estar na minha comunidade, de que não vai estar com os meus, que não tem acesso a essas pessoas. Então, hoje eu tenho muita felicidade de dizer o quanto esse projeto ele honra toda essa tecnologia, todo esse saber ancestral que eu aprendi e hoje eu transmito também, né? E continuo aprendendo, logicamente, com todos. Esse aprender veio desde Geu, que estava na figura de alguém na secretaria, até a vizinha da frente, que a gente conversava, até a pessoa do terreiro mesmo. E é contínuo, né? A espiral é circular. E acho que é vida longa esse projeto assim, e todas essas tecnologias que permitem a gente hoje estar por aqui e conquistar outros espaços também. Axé. Não, mas estou tranquila. Vou fazer uma pergunta. Ô, Tainá, eu queria que você falasse um pouco mais das colheitas que a gente teve, né, com a horta. E, assim, como vocês explicaram que o terreiro tem a sua dinâmica própria, né, e que, para a gente fazer uma horta, a gente precisava entender a dinâmica do terreiro, né, que as pessoas do terreiro precisavam também olhar para a horta como parte do terreiro. E também dessa relação com a comunidade, que vocês ampliaram não só para a vizinhança, mas foram para uma escola também, né? Fizeram uma atividade lá. Queria que você falasse um pouquinho disso. Foi muito interessante, assim. Que nem eu estava falando, a gente cultua o orixá, mas a gente não tinha a prática do cultivo com a agricultura. Ogum é um orixá da tecnologia. É um orixá da agricultura. Ogum é o ferreiro. Ogum é o que pega o ferro e transforma em enxada, transforma em facão. É aquele que abre os caminhos. A gente cultua Ogum. Ogum é o segundo orixá do Xirê a ser cultuado. Mas a gente não cultuava a agricultura.
a gente não sabia como era o estar ali na agricultura, trabalhando com a terra. Então, essa dinâmica de pensar... O vó Bill, inclusive, é filha de Ogum, que é quem homenageia o nome da horta, né? Pensar como o terreiro foi recepcionando essa horta foi muito interessante, porque o terreiro tem uma lógica própria de tempo. A gente tem horário para chegar no terreiro, mas não tem hora para sair. E a mesma coisa acontece dentro de uma horta. A gente tem hora para chegar ali dentro, para aguar, para fazer as coisas, mas não tem hora para sair. Porque a gente vai se perdendo com as coisas que tem ali. Se perdendo não, se encontrando, na realidade, com as coisas com as plantas que tem por ali, e você não vê. É uma lógica de tempo diferente. Então, às vezes, tem uns embates assim de tipo, vai começar certos rituais dentro do terreiro e a gente estava na horta. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai conciliar isso daí? E era muito engraçado que, tipo, às vezes as pessoas já não me procuravam dentro do terreiro, procuravam o Tainã dentro da horta. Vai estar Tainã e Rafael, que é outro rapaz que faz parte do projeto também e sempre estava lá na horta junto comigo. Tainã e Rafael vão estar lá na horta. E era engraçado perceber também que ali eu estava cultuando o orixá, eu estava cultuando o sagrado, eu estava cultuando o terreiro. Mas eu estava cultuando em um outro espaço. E perceber como o terreiro dialogava com isso era bem interessante assim, também. Uma das coisas que mais marcou para a gente, e a gente comentou bastante com o Geu e com a secretaria toda, foi que, algum tempo depois, eu não tenho precisão agora de quantos meses, assim, mas a gente conseguiu pegar as folhas que a gente cultivava, folhas e ervas, assim, né, que a gente cultivava na horta para fazer um banho de axé, numa sexta-feira. Numa sexta-feira, o Babalorixá Júnior da Jagunã fez, vamos fazer um banho, a gente tem que bater um banho aqui agora. Na frente do terreiro já tinham algumas plantas lá, né, tipo o acocô, que é uma folha bem sagrada para a gente. Mas aí ele... O que é que tem lá na horta? Vai procurar lá na horta o que é que tem. Cata lá as folhas que tiver, recolhe, né? Pede licença, pede agô, faz o ritual para colher as folhas, mas pega lá o que é que tem e traz para mim. Aí, quando a gente foi olhar, tinha um monte de folhas. Tinha manjericão, tinha erva doce, tinha botão de ouro, né? Aquele botão de Oxum. Tinham várias, assim, a gente pegou e saiu com a bacia. Aquilo dali foi tão gratificante tipo, a gente ver que a gente estava tomando um banho de folhas, das folhas que a gente tinha cultivado. E aquele banho serviu para a casa toda. Foi surpreendente, assim, de tipo... Tá dando certo. E porque era para isso, né? A gente fez plantas alimentícias, tipo pimenta, fez a selga também tinha lá, que servia não só para a gente, mas para a comunidade também. Mas pegar essas folhas, recolher, fazer um banho e tomar aquele banho com o que foi produzido na horta, teve uma coisa especial assim para a gente, porque a gente tem um costume de ir ao mercado, né? De ir à mata, pegar folhas. Não que isso não seja importante ir ao mercado, tem uma lógica de ir ao mercado, tem uma energia, tem um sagrado também envolvido naquilo. Mas a gente conseguiu aprender e descobrir o sagrado que tem no cultuar a terra, no cultuar a semente, no cultuar a folha, da gente fazendo aquilo todo dia. Então, foi muito especial. E essa questão com a comunidade foi surpreendente, assim. Porque a gente já pensava de, tipo, no início do projeto, a gente, quando começou a pensar, fez um mapeamento dentro do córrego de Genipapo, que era para pensar, a gente vai pensar agroecologia agora, meio ambiente, vai pensar questões de gênero para a juventude, e como é que o território está lidando com isso. Então, a gente foi observar onde é que estava sendo descartado lixo, onde é que estava, se as pessoas plantavam nas suas casas, se não plantavam. E aí a gente escutou coisas como, por exemplo, a gente não tem espaço em casa para plantar. Sendo que depois a gente chegava e, se a gente fizesse uma horta vertical aqui, não daria certo? Daria. Aí, mas tinha outra vizinha que, por exemplo, pegava os potes, furava tudinho e plantava, pendurava. E a gente, olha que massa. Descobrimos que, por exemplo, eu sou de Camaragibe, eu vivi muito tempo dentro da roça, ali no córrego, mas são outros territórios. Eu não tinha outra dinâmica de estar dentro do córrego de Genipapo, conhecendo o bairro, participando das questões culturais do bairro.
Então, por exemplo, a gente descobriu nesse período que tinha um CEMPO no córrego de Genipapo, dentro da Igreja Católica de lá, e a gente conseguiu conhecer Dona Ana, que ficava lá no laboratório, produzindo os fitoterápicos. E aí, por exemplo, Dona Ana veio, a gente ia na casa de Dona Ana, conversava com ela ensinava a gente como é que fazia as coisas. E aí, a gente, por exemplo, quando foi construir a horta, e depois, Dona Ana dizia... que ela me chama de minha santa. Minha santa, você está hoje lá na Três Morros? Eu fiz, tá, sexta-feira a gente vai estar lá, apareça. Aí chegava Dona Ana lá andando, e para dizer, eu vim para cá pegar uma muda de tapete de Oxalá, porque está precisando lá na Muribeca. E sentava com a gente e começava a contar as histórias de como é que fazia lambedor, de como é que fazia isso. Tipo, era uma senhora que trabalhava com fitoterápicos que a gente conseguiu conhecer a partir do projeto e criou essa ligação. E essa questão da própria intolerância e racismo religioso assim dentro da comunidade, como o terreiro faz muito tempo que está lá, tem 30 anos de existência, isso já era um pouco mais diluído. Tipo, a gente consegue andar de roupa de terreiro na rua do bairro, sem sofrer ataques, por exemplo. Mas o terreiro também tem iniciativas de distribuição de cestas básicas, distribuição de assistência social, e tem outros projetos lá também. Mas aí, quando a gente pegou as folhas, a horta para trabalhar, foi diferente. Porque a gente via as senhoras que ficavam na frente das suas casas, na rua do terreiro, todas as tardes conversando, indo conversar com a gente, indo conversar sobre plantas, indo pegar as mudinhas das plantas da gente para botar na parada de ônibus que estavam reformando a parada de ônibus para botar as plantinhas lá e ficar algo mais legal para a comunidade. Então, isso foi surpreendente, assim. A gente até chegou a participar de conferências internacionais, porque o Jardim de Saberes foi exemplo de iniciativa ao combate à intolerância e à violência religiosa, por essa ligação com a comunidade. Então, isso foi muito, muito prazeroso. Assim. Acho que quando a gente sonhou, esse sonho coletivo era uma semente. Assim. Hoje já está se tornando algo muito maior e muito mais surpreendente, assim, a cada momento que a gente para como esse para refletir o que é. Sabe? Axé. Depois tem uma foto ali atrás para tu ver. Mas depois a gente fala um pouquinho. Então, gente, a gente vai passar para o segundo palestrante. É o Sérgio Guiri. Eu vou ler a bio dele para vocês. Sérgio Guiri é etnofloresteiro Guarani Kaiowá, pesquisador das agriculturas indígenas no Brasil, coordenador da Comunidade que Sustenta a Agricultura, a CSA Iviporã, artesão, guardião do Banco de Sementes Nativas Temtijara. Depois ele vai ler melhor esses nomes. Possui mestrado em Antropologia pelo PPGA, UFPE. Em seu trabalho com a terra natureza, segue os princípios da cosmologia Kaiowá, na qual os elementos da natureza possuem um jara, guardião. E, portanto, a interação ava-humano, que faz parte da Ivi, que é a terra, deve-se observar o Ivi Yemongoi, que é o sussurro da terra, por meio do qual se manifestam os seres não humanos e que orientam a prática agrícola. Guiri defende a noção da prática agrícola feita pelos povos indígenas como manejo cosmológico. E aí eu vou passar a fala para você, Sérgio Guiri. Bem-vindo. Boa tarde, minha gente. E aí? Que bom, já veio tantas caras conhecidas. Já deixa o coração menos agoniado. Bom, nem sei por onde começar. Eu trouxe umas flores que eu ganhei hoje, no caminho, lá para cá. Vou colocar elas aqui. E aí, Fábio? Bom, é muito prazeroso estar aqui, né, com vocês, com o Gel, esse convite falando sobre
sagrado, agroecologia e tecnologias na agricultura urbana. Mas aí eu fiz um bocado de rabisco ali naquele caderninho, mas agora eu vou abandonar tudo. Como sempre, né? Eu sou natural, nasci em uma comunidade indígena, Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, área de fronteira com o Paraguai. Nós, Guarani Kaiowá, somos um povo de floresta, então nós somos uma pessoa de floresta. E que no meio quase início da minha adolescência, eu acabei chegando no sertão da Bahia, não por desejo próprio, mas pelas próprias circunstâncias da vida. Nós, Guarani, somos um povo de língua de tronco tupi, então eu aprendi português quando tinha 13 anos, mais ou menos, nessa fase. Outra coisa que eu queria dizer era... Morei numa região que não tinha energia elétrica até os meus 19 anos, que é quando eu deixo a roça, até morar na Bahia 19, 20 anos. E depois passei a viver no mundo urbano. E tem 4 anos que eu voltei, 5 anos que eu voltei para o mundo rural novamente. E lá nesse lugar agora... Tem 4 anos que eu desenvolvo... Ei, chegou uma amiga ali, ó. Carol. Que venham desenvolvendo Desenvolvendo não, dando continuidade a um projeto que nós chamamos de CSA, que eu considero também como uma tecnologia social. A partir do momento que nós entendemos a CSA, como significa Comunidade que Sustenta a Agricultura, na radicalização, que eu acredito, do apoio às pessoas que se alimentam de alimentos e não de produtos, alimentos orgânicos, agroecológicos, com apoio ao agricultor, com aquele que está diariamente na terra. E aqui nós temos uma pessoa da CSA, que é a Mil, uma coagricultora. Na ideia da CSA Eviporã, ou da CSA em si, as pessoas que aderem a ela e quem está apoiando o agricultor, ela deixa de ser um consumidor, como na lógica do mercado, e passa a ser um coagricultor, ou seja, ela participa de todo o processo de cultivo, semeio, colheita, e tem várias nuances bem interessantes para se entender dentro de uma CSA. Onde a pessoa que está conosco, que faz a sua contribuição mensal para ter acesso às cestas agroecológicas semanal, ela tem a possibilidade de ir até a horta e fazer essa colheita, como a Mil faz. Ela vai até lá, sai do Recife, vai até lá. Isso é muito grandioso para mim. Mil, Fabi, o Lohan e outras pessoas que faz o deslocamento de suas casas para chegar até ali, no local onde eu estou cultivando esses alimentos. E é justamente falando desse cultivo que entra essa ideia do sagrado. Porque quando eu escutei o tema, eu pensei comigo, deixa esse negócio passar. Parou aí. Parou de estar andando. Quando escutei o tema, eu fiquei pensando, como danado eu vou fazer a articulação dessas 3, 4 categorias. Eu pensei, é um tripé. Eu disse, não é um tripé, é um quadripé. Porque ali você tem o sagrado, a agroecologia, tecnologia e agricultura urbana. Eu falei, então não é um tripé. Aí eu comecei a escrever um bocado de pensamentos assim que vinha surgindo, pensando que o sagrado já me levava para um lugar do cosmológico, onde pensar o sagrado é pensar que ele está dentro de uma tradição de conhecimento, onde o aspecto cosmológico é que vai nortear o fazer daquilo que esse aspecto está inserido. Então, no caso da agricultura, você vai ter ali, no caso nosso Guarani, você vai ter os cantos, os conhecimentos astronômicos, que é o olhar para o céu e saber as constelações próprias para o plantio,
o conhecimento dos ventos para esse plantio se realizar, os cantos específicos para cada semente que você vai fazer, e aí entra um elemento interessante que é os jara. Para nós Guarani, cada ser dentro da uvu, que é como a gente chama terra, ela tem um jara, que é um guardião. Então, uma semente do que a gente chama de teminti jara, as sementes dos jara, dos guardiões, elas, e especialmente numa roça, ela tem um buruvixá. Um buruvixá é tipo um ser maior, assim, que está numa categoria que ele orienta o dançar dos outros. A gente usa essa palavra. O dançar é o movimentar-se dessas plantas, da descida delas do mundo astral, do cosmo, para a Terra, nessa descida onde a nossa relação com a semente, com as plantas, a gente mantém uma relação de alteridade com elas. Ou seja, aquela planta ali, ela não é só uma florzinha amarela ou um botão. Ela é de Oxalá. Ou seja, ela passa a ter uma qualidade. No caso do Guarani, ela pode ser uma tupampô, como o povo chama o margaridão, que é a mão de Tupã, que é a flor de onde o mangangá, nele estava, picou a mão da nossa Yandessi, que era a mãe da divindade da qual nós saímos, nós saímos de Paiquará, somos o desdobramento do Paiquará. Então, quando a gente, numa roça, olhando nesse complexo de caminhos, a nossa relação com ela, com essas plantas, não é mais uma relação de um olhar físico-químico para a planta, mas é um olhar que também não deixa de ser, mas é um olhar com a alteridade da planta. Ela é um ser, ela é um ente. Então ela passa a ter uma entidade, ela é uma entidade, ela ganha essa outra noção. E eu fiquei pensando nessas nuances do que seria esse sagrado, como é que a gente conseguiria colocar ele dentro. Depois eu pensei como é que faria esse amarramento do sagrado com o aspecto da tecnologia. E aí eu fui lá na Revolução Industrial, comecei a pensar, não, ali estava criando máquinas, não sei o quê, como é que a gente vai lidar com essas máquinas todas e a nossa roça. E aí fui para a agricultura urbana, disse, não, mas o povo na cidade está muito apressado, o tempo todo no celular, é um sinal, é uma buzina, não sei o quê. Eu estou aqui isso ontem na roça, lá, na minha luz de vela, só escutando o urutau cantando, sem grilo, celular descarregado já um bocado de hora, porque eu carrego uma vez por dia. Eu pensando, não dá. Depois, escrevendo, eu pensei, cara, a tecnologia, uma colega já tinha falado aqui antes, não se limita somente a esses emaranhados de fios e fibras ópticas e LED, não sei o quê, mas são as ferramentas que as pessoas, desde os primórdios, os humanos, foram desenvolvendo para poder fazer com que a vida desse sentido no seu fazer. Então, foram desenvolvendo instrumentos. Eu pensei no pilão. Em pilão, em Guarani, a gente chama de anwa. Eu pensei no pilão e depois eu pensei no saraquá. Então, vou manter um pouquinho do que está escrito ali. Eu pensei no saraquá. O saraquá é um instrumento, é uma vara feita de peroba, que para ser retirada na mata tem que ser, as fases da lua, em Guarani, a gente chama de embojeira de assim. Tem que ser na Jaci-Piahu, na lua nova. E aí o nosso vô, que é a pessoa mais velha, o Yanderu, que é o rezador, ele vai, antes do Paiquara levantar, que é o sol, onde amanhecer, e ele vai cantar. E ele vai chegar no pé da peroba e vai cantar. Aí vai cantando, e aí ele vai tirar aquele galho da peroba, vai voltar para casa, ele vai passar um tempão limpando aquele tronco ali. Quando tiver alinhamento das constelações do Tujai, Monde, Kai e Kira, que são as constelações que se apresentam no céu para fazer o plantio do milho branco, que é o Aati Jacairá, ou Aati Morontim,
que é a semente principal de uma roça, que ela que vai dançar todas as sementes, é essa semente de milho branco que vai fazer com que nós, Guarani, façamos o ritual, o Jerusalpucu, e é nesse ritual que nós vamos assentar os nossos nomes, almas, e é nesse ritual que a gente vai criar articulações com a comunidade, com os vizinhos, as nossas alianças, e novamente a gente atualiza técnicas de produção de coisas, de amba, de coisas. Aí entra o pilão. Aí o Saraquá, então o Saraquá, o Nhanderu vai tirar tudo isso e vai, quando ele olha todas as constelações, então ele domina. Abre um parênteses aí. O que é uma tradição de conhecimento? A tradição de conhecimento é um conjunto de saberes epistemológicos que um povo domina, que possibilita que ele crie, desenvolva uma forma de pensar e uma forma de fazer as suas tecnologias. Então, o Saraquá está dentro disso como uma tecnologia, ou seja, ele vai ser usado para plantar, fazer os furinhos de onde vai plantar o milho. No final de todo o processo da roça estiver plantado, o Saraquá vai ficar lá no meio da roça, no centro da roça, que é o imbutê, que é o umbigo, para que o milho se olhe para o Saraquá e deseje ser como ele, hirto, porque a planta, o ser, para chegar no Araguaijê, no tempo e espaço perfeito, assim como nós desejamos, ou seja, no estado de perfeição, é aquele estado que se ergue, que aí passa por um processo de opuão, mas aí a gente vai deixar essa palavra para depois. Então, o Saraquá é esse instrumento tecnológico que cria articulações do sagrado com o mundo material, com o mundo divino e com o mundo humano. Então, é uma relação que ela não é retilínea, ela não é uma relação onde ela é somente acender a luz ou a coisa aconteceu, mas é preciso que ela seja atualizada. E ela é atualizada por cantos, por comunidade. O Nhanderu ele não vai plantar para ele comer sozinho. O que planta, ninguém planta uma roça para comer sozinho. Quem planta para comer, para enriquecer sozinho é agronegócio. Nós plantamos para alimentar a comunidade, a nossa família. E ali, quando a gente planta, tem as comidas que vão vir, uma diversidade de comida. E a gente não come só, a gente também dança. Ou seja, e se a gente dança, a gente se alegra. Eu pensei nisso, fiquei refletindo sobre isso e pensei no pilão. Porque quando a gente usou o Saraquá, fez o Saraquá, plantou o milho, e o milho é esse elemento importantíssimo dentro da cosmologia Guarani Kaiowá, e tantos dos outros Guarani, Mbiá, Inhandeva, Guaqui, ele precisa ser pilado. André? Ele precisa ser pilado. Então, enquanto que... Aí tem um elemento importante, que enquanto o Saraquá está ligado ao mundo do Nhanderecô, Coimbaê, ao modo de ser dos homens, o Anwan está ligado ao modo de ser das mulheres, que não impede que a gente também trilhe o seu caminho, o caminhar do mundo das mulheres, mas é que a gente faz as nossas avós dizem assim, vocês podem chegar até aqui. Então, tipo, a gente pode construir o pilão, mas quem vai manejar ele, quem vai fazer o pilar do milho, o pilar das ervas dentro desse pilão, vai ter que aprender certas rezas que faz parte do mundo das nossas irmãs, das nossas mães, das nossas avós. Então, é um elemento que ele é compartilhado, o seu fazer, ou seja, vai ter uma figura aí que é do artesão. É aquele que vai na mata, vai retirar a braúna. Os pilões são feitos de uma braúna. Hoje já é mais difícil fazer esses pilões, porque as matas foram destruídas, boa parte delas, quase 98%. Só que ficaram os pilões herdados, né? De quando eu era criança, que tinha o vô que tinha o seu pilão, que tinha herdado do vô dele. E aí, nesse pilão, ele tem um elemento interessante que eu considero como uma tecnologia. Quando a gente pensa tecnologia aplicada a um conceito que é o puxiron.
todo mundo já participou de um puxiron aqui. Quem vai lá na CSA, eu sempre explico o que é um puxiron. Puxiron vem de mutirão. Mutirão é uma palavra de origem tupi que vem de puxirão. Aí em Guarani a gente chama de puxiron. Puxiron tem 2 elementos importantes, que é a base filosófica dele. A base filosófica do mutirão é o seguinte. Um é o jopoi. Jopoi é reciprocidade. Ou seja, eu vou na casa de alguém ajudar a fazer a roça. Na próxima semana, nós vamos construir a roça de fulano. Na outra semana, a roça. Todo mundo vai construir as roças. Isso é o mutirão. É uma tecnologia super sofisticada porque a gente dá conta das demandas de uma comunidade sem deixar que ninguém fique na mão. A individualidade ali ela é suprimida, porque é o coletivo que está agindo. Essa é a reciprocidade, jopoi. É um elemento que compõe o puxiron. O outro... Eu tenho tempo ainda? Tá. Nossa, porque eu falo que só. O outro elemento é o que a gente chama de nyanderoko-ia, que é parecido com o jopoi, mas jopoi está ligado ao que a gente chama de tekojoja, que é o que seria a coisa jurídica, a ética. Está ligada a uma ética. Tipo, eu tenho por dever ético ajudar você que me ajudou. Ou seja, eu não posso negar, se você me convidar, de ir no mutirão na sua casa, no puxirão, porque você foi no meu. Ou seja, tá vendo aí, ó? Então, se Gel me convidou, se eu convidei ela e ela veio, eu tenho por dever ajudar ela também. O Yandereko-ia, ele vai para uma reciprocidade, mas algo ligado não ao mundo da ética, mas do sentimento. Tipo, então, no mutirão, a gente desenvolve, cultiva o sentimento, a relação. Então, quando a gente recebe um convite para ir no mutirão, eita, minha comadre me convidou, rapaz, eu vou encontrar com fulano. Aí, ou seja, essa animação, é esse outro elemento importante. Então, você não vai com o pensamento da obrigação somente do porque você foi no... fulano veio. Você vai de bom grado, contente e animado, porque você vai encontrar não só quem está te convidando, mas também as outras pessoas. Isso entra no campo daquilo que é um dar, um retribuir, sem estar esperando que ele venha. Esse é o outro elemento. Tenho 2 minutos, né? Pronto, então, dentro desses 3 aspectos, dessas 3 categorias, ou das 4 categorias, onde a gente tinha sagrado, agroecologia e tecnologia, agricultura urbana, eu fico pensando, e aí tu traz um exemplo muito bom da tua comunidade, que algo que a gente precisa retomar nas cidades, são esses elementos do puxiron, por exemplo. São os elementos dessas tecnologias antigas do fazer. Tipo, em vez da gente comprar uma máquina para processar o milho, por que a gente não constrói cacetes ou paióis para bater um milho num pequeno roçadinho que a gente tem no terreno baldio, por exemplo? Né? Ou, por exemplo, por que não retomar e atualizar os saberes... Como era o nome da senhora? Não, da senhora que ia buscar... A dona Ana. Por que a gente não retomar esses contatos com essas donas Anas para poder os nossos saberes se espalharem? Então, pensar na agricultura urbana, eu trabalhei um tempo com os amigos lá no Bode, na livroteca, com Cacau, e a gente começou... Quando eu cheguei lá, eu pensei, gente, está todo mundo vivendo essas palafitas aqui. Carol ali participou também. E a gente tinha um sonho de construir uma palafiorta. Uma palafiorta, que era uma palafita para a horta. E a gente fez muita coisa ali. E um dos elementos que mais trouxe força foi quando as senhorinhas da comunidade chegaram para as oficinas de fitoterápico, mostrando como elas cultivavam as plantas no quintal. E a gente começava a ir de casa em casa, aumentando esses quintais.
E aí isso para mim era o que faz sentido quando eu penso esses 4 elementos desse tema. Bom, acho que é isso. Inateque, Sérgio, Guiri. E aí agora a gente vai... Eu vou falar aqui a bio dessa pessoa que está aqui com a gente também, que é o Josias Vieira. Ele tem origem afro-indígena, é cristão evangélico, casado com Jéssica Dias, pai de Luana Vieira e pastor na Igreja Batista, em Coqueiral. Possui bacharelado em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, é especialista em Educação Ambiental e Cultural pelo IFPE, é colaborador na Escola de Fé e Política, participa do grupo de pesquisa em pós-colonialismo, do grupo de estudos Igreja e Sociedade e compõe o grupo de trabalho teológico Movimento Renovar Nosso Mundo. É fundador do movimento Nós na Criação. Bem-vindo ao nosso café. Minha gente, boa tarde. Eu queria primeiro saudar a minha irmã, meu parente, e queria dizer que eu podia ficar calado escutando vocês falarem aqui, porque diante de uma mulher preta falando e diante de um indígena falando, o povo branco tem que se calar. Mas aí, como eu não sou branco, eu sou filho de mulheres pretas e descendente de parentes indígenas, eu me sinto muito à vontade ao lado de vocês, muito embora aprendendo muito. Então, queria, antes de tudo, pedir licença aos nossos ancestrais aqui representados por vocês, para a gente poder falar e conversar um pouco sobre isso. Enquanto vocês falavam, quem estava olhando para mim aqui estava me vendo inquieto, porque eu estou aqui muito, muito emocionado nessa tarde, escutar tanta riqueza. Antes que eu me esqueça, dê um abraço em Luísa e Nizinga. Diga que eu estou com saudade delas. Porque enquanto eu ouvia aqui, eu estou sendo mexido por um monte de coisa, né? E nas falas de vocês vem uma tríade muito importante, que é o culto, a cultura e o cultivo. E essas 3 coisas, elas não podem, em hipótese alguma, se dissociar. Porque no momento que elas se dissociam, a gente objetifica aquilo que é sagrado e a gente transforma em mercadoria aquilo que não pode ser vendido, que é a terra, que é o território, que é esse ninho de vida onde a gente está. E aí, quando eu recebi esse convite para a gente estar junto aqui, eu fiquei, Sérgio, na mesma agonia, sabe? De pensar como concatenar, como juntar esses 4 elementos. E aí eu fiquei com a história da cultura, do culto e do cultivo, muito forte na cabeça. E aí esse meu fazer ecoteológico, ele vem puxado por esses 2 motores potentes, que são a teologia negra, ou seja, a ancestralidade nossa negra, e a teologia indígena, ou seja, a nossa ancestralidade indígena. E aí eu saco aqui duas formas de pensar que são muito caras, sobretudo para os nossos povos. Quero dizer que eu estou lendo o livro, viu? Só para você saber. E Coci Eué, Coci Orixá é de fato importantíssimo, não somente o livro, mas o próprio termo, né? É importantíssimo para a espiritualidade. E o plantar, colher, comer, curar e celebrar dos nossos povos indígenas é também extremamente sagrado. E aí falo tudo isso para dizer que eu estou aqui desse jeito, muito preenchido. E o que eu venho trazer é um pouco desse lugar de onde eu falo, que é a fé cristã evangélica, e quero já agradecer por seus ouvidos e olhares e corações aqui, e dizer que eu não venho defender terra plana, não venho defender nenhum tipo de
moralidade que venha te castrar, mas eu venho falar de coisas que são essenciais muito antes dessas porcarias que chamam de cristianismo por aí. Eu venho falar de um outro lugar. Eu venho falar da grande perda que foi os missionários do cristianismo que chegaram aqui não terem sentado para ouvir os nossos pajés, as nossas Yalorixás e os nossos babalorixás sobre a sua espiritualidade e sobre a relação com o divino nessa terra, nesse lugar, nesse chão que tem a cor da gente. E a gente foi sendo subalternizado e foi sendo colocado num lugar de não ser. E aí talvez ninguém esperasse que essa tarde e noite alguém fosse trazer a Bíblia para ler, né? Mas eu trouxe, tá, gente? E aí eu queria pegar um trechinho que é gratidão a Ele, só Ele. E esse Deus que vai para além das nossas paredes, né? Esse Deus que nós partilhamos a admiração e a devoção. Ele revela através desse livro também o seu amor por tudo isso que criou. E ele traz para um povo com o qual ele se relacionava, que na verdade não era um povo, era um conjunto de povos que depois foi ser entendido por Israel ou pelos povos hebreus. Mas aí eu não vou falar de história do cristianismo agora não, tá bom? Esse texto ele é um texto muito interessante porque ele traz esses elementos da agricultura, ele traz os elementos da tecnologia, ele traz os elementos do sagrado, sobretudo ele traz os elementos que apontam para uma relação de harmonia nessa coexistência, nesse mundo cósmico, né? E aí o texto é um texto lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, quem quiser ler depois, tá bom? No livro de Levítico, capítulo 25, esse Deus criador de todas as coisas, o grande Espírito, o Olodumaré, ele vira para o povo e diz como o povo deve se comportar nesse território, como o povo deve se relacionar com a terra. E aí, os 7 primeiros versículos diz assim: o Senhor disse a Moisés no Monte Sião: fala aos israelitas e diz que, quando entrarem na terra que eu vos dou, que eu prometi, que estou dando para vocês, a terra guardará um sábado para o Senhor. Guarda essa informação. A terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, não colherás o que nascer por si mesmo da tua última colheita, nem colherás as uvas da tua vinha não podada. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas os frutos do sábado da terra serão vosso alimento, do teu servo, da tua serva, do teu diarista, do estrangeiro que vive contigo, do teu gado, dos animais silvestres, na tua terra, todo o produto, ou seja, todo o alimento dela, será vosso alimento. E aí esse texto, ele tende a ser um texto bem complicado, tá? Porque ele é lido a partir de óticas que não tem uma prioridade na relação ontológica com a terra. A terra se transforma em uma mercadoria e, por se transformar em uma mercadoria, ela vai sendo vendida e vai servindo para o acúmulo de riqueza na mão de poucos. O nome disso é agronegócio e o nome disso é pecado. O agronegócio, ele vai de encontro direto contra a vontade de Deus para a nossa relação com a terra. Porque ele limita na mão de poucos aquilo que é de todos. Porque é do Criador de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu pensei sobre esse nosso encontro aqui é que nesses primeiros 7 versículos, a gente, para comer bem, para ter comida boa, como é o tema desse nosso encontro, é preciso plantar bem. E para plantar bem, aí eu não vou explicar porque a gente já teve uma aula aqui, mas para plantar bem é necessário esse respeito como quem lida daquilo que eu faço parte, não é daquilo que eu sou dono,
Muito embora a gente tenha visto diversos termos aqui que falam sobre propriedade, mas a gente vai ver que nesse texto, se você for ler o capítulo todo, esse texto ele é completamente contra a propriedade privada, porque ele faz com que a terra seja percebida como não de propriedade do ser humano, mas de Deus. Inclusive lá no verso 23 ele vai dizer que vocês não vendam a terra permanentemente, porque a terra é minha. Então, esse primeiro pensamento eu queria trazer, que para poder a gente comer bem, para poder a gente ter comida boa, é necessário plantar bem e se relacionar bem com esse território. E por isso esse pensamento ele é completamente oposto à reflexão do agronegócio, que se pretende produtor de comida, mas a gente sabe que é produtor de produto. Fabrica produto para botar numa prateleira e acumular recursos na mão de poucos, enquanto muitos morrem de fome. É absurdo nós olharmos para um território continental, desse que nós chamamos Brasil, e os bens tão lindos, ricos, potentes que nós temos e tanta gente morrendo de fome. É inadmissível. E eu louvo a Deus porque temos visto tantos e tantas protestando e levantando sua voz lá na COP, falando de que esse Brasil viveu 4 anos de degradação. E hoje a gente reunido aqui precisa refletir que para comer bem é necessário plantar bem, mas a gente só planta bem se a gente se relaciona com o território de forma harmônica, de forma respeitosa, como quem lida com aquilo do qual eu faço parte. E eu lembro a fala de Milton Santos dizendo que territorialidade é você pertencer àquilo que lhe pertence. É um processo de troca, é um encontro que não permite vantagens uns sobre os outros. Eu pedi para que vocês guardassem na cabeça aquela expressãozinha que a terra guarda um sábado para o Senhor, porque eu não consigo enxergar um objeto que não seja sujeito tendo a atitude de guardar qualquer coisa que seja. Desse modo, eu quero trazer aos nossos olhos que a terra, ela também é alvo do amor desse ser criador de todas as coisas. Por isso que ela guarda um sábado para ele, porque é uma forma que a terra honra a esse ser tão poderoso. A terra não me honra, não. Eu sou parte dela. Ela não é propriedade minha, eu sou com ela, coletivo de vida. E a terra guardar um sábado, ela é protagonista de sua história, como todos nós e os outros seres não humanos. Dessa forma, a gente precisa entender por que esse texto diz da necessidade de descanso para a terra. E aí é que está o grande lance da tecnologia, que enfim eu consegui encontrar dentro da reflexão da espiritualidade dentro do Evangelho de Jesus. A terra, ela guardar descanso, quer dizer que somente uma terra livre, que descansa, consegue continuar produzindo vida. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, bem interessante, pulando um pouco lá para o Novo Testamento. A gente está no Velho Testamento, nós dando um pulo para o Novo Testamento. Quando eu penso na terra, eu penso de igual modo sobre a mesa. Mas o que é que tem a ver a mesa com a terra? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Jesus ele era conhecido por ser comilão, né? Ele era comilão pra caramba, não? E muita gente acha que isso era um xingamento para ele. Esse daí que é comilão e beberrão. Não, Jesus comia muito e bebia muito. E isso ele fazia partilhando a mesa, porque era na mesa que ele tinha essa oportunidade de encontro. E a mesa não era essa mesa altinha que a gente tem, não. A mesa era no chão, porque é perto da terra, porque é esse lugar onde a comunhão acontece. E aí, fechando esse parêntese, eu queria apontar exatamente isso, que há uma tecnologia ancestral nesse Deus que é ancestral, porque a Bíblia vai dizer que ele se relaciona lá com os antigos e com os pais e continua falando até hoje. Há uma necessidade de se relacionar com essa terra
e, a partir do culto, da cultura e do cultivo, encontrar uma forma, eu queria dizer igual, mas não é igual não, é de equidade, para que todos e todas tenham acesso à liberdade nesse espaço de culto, cultura e cultivo que é a terra. E aí, no verso 25 e 29, a gente encontra que de 25 capítulo, versos 20 e 22, a gente encontra a justificativa porque a terra não pode ser objetificada e virar negócio, e virar produto da nossa busca por acúmulo. Se vocês perguntarem, ora, ele tinha orientado para passar um ano sem plantar, né? Um ano sem mexer na terra, para que a terra pudesse descansar. Mas a gente vai comer o quê? Verso 20. Se vocês perguntarem, o que comeremos no 7º ano, visto que não devemos semear nem fazer nossa colheita? E aí Deus vai dizer assim, eu mandarei a minha bênção sobre vocês no 6º ano, e a terra produzirá fruto suficiente para os 3 anos. No 8º ano, semearás e comereis a colheita do ano, da colheita anterior. E no 9º ano é que vocês vão colher de novo. Se a terra ela é respeitada para que nós possamos plantar bem, nós, os animais silvestres e todos e todas que partilharem conosco desse espaço vivo, também teremos suporte. Dessa forma, eu termino a minha fala dizendo que, se a gente olhar assim, a gente vai entender que isso que se prega dizendo cristianismo é nada mais, nada menos de que objetificação daquilo que é sagrado. Porque se a gente entende que a gente está se relacionando com um Deus que não cabe em espaço nenhum, nem na minha igreja, com certeza não cabe na minha igreja, mas ele é tão grande, que é visto de cada um dos nossos pontos. A terra não está em outro lugar senão nele. E ela pode até não ser divina, mas ela é sagrada. E por ser sagrada, ela merece meu respeito, minha cultura, meu cultivo, meu culto, minha relação de amor e harmonia. Por isso que eu digo, e com meus irmãos e meus parentes, que Kosi Ewere Kosi Orixá, porque eu entendo que sem folha não há espiritualidade mesmo, e a espiritualidade está representada nos orixás, não é? E que é importante demais plantar, colher, comer, curar e celebrar. Porque só celebra quem vive e só a vida na terra livre. Obrigado. Obrigada, Josias, gratidão. Gente, agora a gente vai abrir para o debate. E aí a gente está com uma questão de tempo, que a gente tem uma programação, né, após esse encontro. E aí a gente queria 3 pessoas que quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário por 3 minutos. Alguém tem interesse? Ou querem que algum dos participantes falem mais sobre algum assunto? Diga alguma dúvida? Olha aí. Boa tarde, meu nome é Alexandra, faço parte da Horta da Dária, em Olinda, lá no Centro Matador, acho que vocês conhecem. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Faz muito tempo que eu vim aqui um pouco, eu vim com a senhorinha. Foi onde eu aprendi a base, que eu não gostava de política, mas dentro dos meus irmãos, e cheguei ele falando, a gente vai voltar do pó viremos, e do pó voltará. Tremendo é o nosso Deus. E só existe um Deus. Cada um pega o seu pedaço do bolo de Deus, coma, proteja e pergunta a Ele. Porque Ele deu a sabedoria a cada um de nós e união. E bonito que foi, há 4 anos atrás, a gente ainda sofrendo. Mas Deus deu uma lapada, falo, que eu tenho a mesma fé junto com vocês, cristãs, porque todos nós somos filhos de Deus.
não é isso? E deu uma lapada com o presidente Lula, que para nossa vergonha, entre aspas, não foi todo, né, meu irmão cristão, que não apoiou Lula. Mas será que a gente é juiz, advogado, testemunha? E Deus deu uma lapada, está aí o nosso futuro presidente. E eu só queria deixar que realmente a gente tem que lutar por nosso direito da terra, porque a terra grita. Se a terra, isso você não escuta, você mesmo está gritando pela terra. Eu tenho que fazer a diferença. E bora que o meu vizinho da esquerda, da direita, não ache que eu não estou fazendo, aquela plantinha eu tirando do lugar, cuidando dela. Porque até os passarinhos, ele vai com o biquinho, com água, e apaga a sua parte da floresta. Talvez para mim aquilo não vai servir de nada. Mas ele está fazendo a diferença e ele está bem com o nosso Pai da terra. Então, agradeço a oportunidade. Alguém? Olha aí. Mais um. Diz seu nome. Boa tarde, meu nome é André. Fazer uma pergunta é para Guiri, mas eu acho que todos podem responder, não sei. Eu escutei o seu nome, eu não lembro, Josias falar do versículo, e eu lembrei muito de Guiri falando das práticas indígenas. Aí eu queria saber se tu conseguiu relacionar esse negócio dos 5 anos trabalhando na terra, depois 1 ano com a pausa, se tu consegue relacionar com as práticas indígenas, ou se não, assim, eu senti uma relação. Eu queria saber se tu pode falar um pouco sobre isso. Obrigada, André. Alguém tem mais alguma pergunta que a gente coloca mais uma e depois volta para Guri? Pergunta não, é só para agregar. Boa tarde, gente. Eu me chamo Tayane, né? Me formei agora há pouco em agroecologia, no CERTA. Guiri também é responsável por essa formação também, tem ajudado muito. Né? Eu quero, assim, celebrar, né, a agroecologia, essa comunhão, essa troca que a agroecologia tem, né, esse resgate de ancestralidade, né, de trazer, como é seu nome mesmo, a moça do terreiro? Como? Tainã trouxe, né, essa ideia da senhora lá, da dona Ana, desse resgate ancestral, né, dessa coisa, porque a gente costuma muito procurar remédio para se curar e tal. E tem muitas coisas que a gente pode se curar através dali dentro de uma horta, dentro de uma planta, que a gente não sabe a funcionalidade dela. E a agroecologia, ela tem essa função de trazer esse saber para a gente. E também essa questão que Guiri fala, né, da relação da plantação com os deuses, né, com o Diara, né, e com respeito aos indígenas, né, e também como o nosso amigo ali falou, né, que a terra traz essa comunhão e traz essa, sabe, essa união, né, então sem olhar cor, raça, ou distinção, ou religiosidade, ou pátria, ou qualquer coisa, mas ela traz essa união. Então, a agroecologia vem da palavra agregar e não segregar. E sim, a gente começar a praticar mais isso. E como o Guiri também pôs, assim, que na cidade a gente consiga também trazer essa ideia de comunhão, não, hoje em dia a gente perdeu muito desses valores por querer, tipo, não sei, acho que por a gente justamente querer conseguir tudo sozinho, querer fazer tudo sozinho e achar que a gente vai estar sempre a favor do próximo, não. Mas, na verdade, a gente tem que trazer essa ideia de comunhão novamente. E isso foi perdido, então eu acho que a agroecologia traz muito para essa realidade. É isso. Obrigada. Passa a palavra, Guiri. Eita, André, tu me botou numa saia justa. Estou lembrando aqui das minhas aulas de filosofias indígenas. Eu venho da filosofia, da minha graduação em filosofia.
E eu passei por um processo de colonização, desde a minha levada da minha aldeia para a Bahia e depois por ser interno de colégios cristãos. Mais de 5 anos. Então, eu estudei também teologia. E depois fiz filosofia e quebrei a cabeça para entender uma coisa bem simples. Não tem nenhuma relação desse pensamento das cosmologias, especialmente Guarani, com o que ele traz. É bem simples. Se vocês olham o capítulo, Deus fala para a Terra, ou seja, Ele está como um ente que fala para a Terra. Ou seja, Ele é colocado como aquele que criou a Terra, aquele que criou os viventes, aquele que deu o suspiro, aquele que deu tudo. No caso das epistemologias indígenas nas Américas, Deus está abaixo, porque a Terra, ela é um ser sussurrante, é um ser que cria, e ela criou inclusive os deuses. Então, os deuses se desdobram de dentro da Terra. Quando o meu avô, um grande rezador, dizia assim, nos primórdios dos tempos, quando a terra tinha o seu ar e a sua bruma e o seu escuro, de dentro dela, com o espírito dela, o Nyanderuvusu Tenondê, o Deus primeiro, o primogênito, se desdobrou-se de dentro dela. Ou seja, não há comparação. Por isso que eu dizia, nas tecnologias, nas cosmologias, e aí você vai para todas as cosmologias, a forma como a forma como as pessoas se relacionam com a Terra no seu plantar é intrínseco a esse agir, a esse fazer, a cosmologia. Então, no pensamento cristão, isso faz todo sentido. Porque é o que dá o sentido da pessoa fazer e observar, inclusive, esse descanso e esse tempo de... Para o caso Guarani, como você redobrar a pergunta para mim, não tem porque essa cosmologia ela não nos pertence, ela não faz parte para a gente não se revê nela. Porque ela parte de um outro princípio. Ela parte do princípio, como eu já disse, de que o Vunhen, a terra, quando eu tenho o conceito, o Vunhen Mongon, a gente quando vai plantar a terra, a gente não olha pro Deus. A gente olha para o Inhemongon. O que é que a Terra está sussurrando? E aí a Terra, o que é que a Terra faz? No mês de setembro, a Terra, ela manifesta-se uma linguagem, uma palavra, um canto, com o desabrochar do ipê branco. Aí o ipê branco desabrochou. Aí os velhos de manhã saem da Anguçu e cantam o canto do ipê branco. Todo mundo da família vai saber que o ipê branco desabrochou. E aí, quando ele cantou a música do ipê branco, no final da tarde, geralmente, o Saracuruçu, que é a saracura, aqui no Nordeste chama de três potes, vai cantar, vai sair do baixão e vai subir a serra. E aí, entra a tradição de conhecimento, que é o manejo do fogo cultural, né? Ou seja, o momento de limpar as roças, as articulações. É a época de fazer o milho, de plantar a roça. Então, nesse sentido, nós olhamos para o que a Terra está dizendo. E aí, quando a gente olha para o que a Terra está dizendo, então vamos agradar a Deus. Vamos agradar o Jacairá, vamos cantar para ele, para o Jacairá. Só que a gente não vai como penitente. Vamos nos alegrar com o Jacairá, porque Jacairá vai vir, vai se manifestar no milho branco, e depois ele vai voltar para o lugar dele, para Ivurendi, e nós vamos ficar bem. Então, compreende que a gente se alegra com os deuses, nós se alegramos com o Nyanderu, mas a gente olha para a terra. Por isso que a terra é um ser sussurrante, ela é um ente. Quando a Bolívia transforma a terra como um ente, como um ser de direito, é nesse sentido.
é nesse sentido onde a terra é um ser divino. E é ela e os deuses, as divindades, Deus se desdobra dela. Ou seja, então, nas epistemologias indígenas, pelo menos nas pesquisas, com os amigos, com os meus trabalhos de campo, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu pratico, meus amigos que estão aqui, que têm acompanhado esse trabalho lá na roça, né, que a gente vai fazer o manejo de uma área, a gente vai oguatar, vai caminhar. É no caminhar que a gente vai escutar o sussurro, o Vinhemongon. E quando a gente escuta, a gente aprende, que é o arandu. É com arandu, é com conhecimento, a gente aprende. E a gente só aprende escutando. Quando eu vinha para cá hoje, eu digo, rapaz, será que eu vou nesse negócio lá? Mas os caras aí têm uma mania de não escutar o que a gente está dizendo. É tudo avexado. É tudo... eu vou, porque... então, os vô, eles são pacientes. Então, para escutar a terra, eles têm muita paciência. Ficou claro? Massa. Gratidão, até que é. E aí, gente, agora a gente vai pedir as considerações finais de vocês. E depois a gente vai ter a entrega do selo de boas práticas de agroecologia por Alexandre, tá bom? Quem quer começar? Então, gente, eu agradeço, assim, que nem eu falei no início, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço por ter aprendido tanto conversando com vocês, escutando com vocês. É muito bom, assim, poder compartilhar as experiências que a gente tem dentro do terreiro, dentro da agroecologia, dentro do sagrado, da agricultura urbana. É muito bom ter a permissão do orixá e dos nossos ancestrais para perceber esse sagrado no dia a dia e no culto, no cultivo e na nossa cultura. Foi muito feliz para mim, assim, estar aqui e escutar tudo o que eu escutei. Foi de um enorme aprendizado, assim. Eu estou em êxtase, assim, ainda assimilando tudo que aconteceu, sabe? Porque é muito... Enquanto ele falava do pilão, do milho branco, eu estava lembrando do que eu faço no terreiro, de pilar, de cozinhar o milho branco, de festejar, de fazer uma comida, de dançar, de cantar. Enquanto ele falava os versículos, eu lembrava de Dona Ana, quando ela disse para mim, teve um momento, eu estava até falando com ele, teve um momento na Bíblia que eu aprendi, que eu perguntei a ela, Dona Ana, o que é sagrado? Que ela é católica, né? O que é o sagrado? Tem folha sagrada dentro do catolicismo? Aí ela disse, teve um momento que Jesus passou e tinha umas palmeiras lá que estavam protegendo ele. As pessoas da comunidade estavam com a palmeira. Aquela folha é sagrada. Aí eu fiz, tá certo. Aprendi com a senhora de outra religião, de outra coisa. Então, hoje eu percebo que foi uma dessas vivências, assim, uma das vivências que eu tenho com os meus mais velhos, uma das vivências que eu tenho aprendido, estudado as memórias de Vó Bill, por exemplo, e aprendido que ela foi uma grande rezadeira, de que ela foi uma grande mulher para aquela comunidade, né? E acho que é isso. O livro também, que estava aparecendo aqui, o Kosio e Kosio Orixá, foi bem parte disso. A gente não tinha intenção de ser um livro em que as pessoas iam lá e dizer, eu preciso de um banho, vou olhar no livro qual erva eu vou fazer. Longe disso. É só a gente, enquanto povo de terreiro, povo terreiro indígena também, porque Paula é indígena Pancararu, a gente catalogar aqueles nossos saberes e dizer assim, a gente sabe. A gente sabe também. A gente tem uma história, a gente tem um saber, a gente tem uma ciência aqui dentro. Mas não era nada objetivo, assim, de você ir lá e, sem escutar o seu divino, sem escutar o seu sagrado, sem escutar a sua natureza, pegar uma folha daquela e tomar um banho. Né? A gente tem esse cuidado ao fazer e ao pensar o livro. Mas eu acho que é isso, axé para a gente, axé para todo mundo, que a gente consiga construir vários caminhos, né, a partir desses nossos encontros que hoje foram permitidos. Axé. Respirar. Faço a mesma coisa. Muito bom ouvir vocês. Estou trazendo tua experiência, teu mundo. Tu também.
Ficar aqui, olhando para vocês, vendo só os olhinhos que olham para a gente, dá um risinho. Isso é bom também. Eu gosto muito de prosear, então, e trabalhar na roça. Então, quem quiser chegar na roça também, para os mutirões, para as nossas atividades. A nossa CSA Viporã está lá em Paudalho, em Chã de Capoeira, zona rural de Paudalho. É bem pertinho, 30 quilômetros só. Acho que é isso, em síntese. Eu acho que esse tema que foi proposto, eu acho super importante para ser discutido, porque os nossos fazeres ligados à agroecologia, elas têm sentidos, e sentidos não puramente práticos, mas, como eu venho dizendo, dentro de um conhecimento onde nós estamos inseridos. Então, ela faz sentido numa comunidade de terreiro, porque aquelas plantas, aquilo que está ali, tem uso, tem um sentido para ali. Na tua comunidade, a mesma coisa. Para mim, na minha comunidade também. Ou seja, todas as plantas, elas têm a sua importância devido às relações que elas desenvolvem com as pessoas. Eu poderia dizer o contrário. A partir das relações que os humanos desenvolvem com as plantas. Mas se a gente considerar que as plantas também são entes, e que ela, como diz o meu avô, as plantas são jaras que vestem uma roupa que nós enxergamos nelas folhas. Então elas estão nos olhando. A compreensão guarani é de que as plantas são entes. Então, se elas estão vestidas com a folha de milho, ele é um jacairá. Só que eu, com minha oguparra, com essa pele que eu tenho no meu olho, não estou conseguindo enxergar. Na minha velhice, quem sabe, depois de tomar tanta xixa, eu vou poder enxergar o jara, a divindade. Então, é isso. Eu acho bem interessante esses debates. Obrigado. Vocês entenderam quando eu falei assim que os cristãos precisariam ter sentado com os pajés, com as ialorixás, com os babás? Entenderam? Sérgio deu a melhor resposta que ele podia ter dado para a sua pergunta. E que eu não teria condição de dar. Por quê? Porque é Sérgio que está lá. E não há necessidade de uma tradução. O que é isso cristão na cosmologia indígena ou africana? Não existe isso. Obrigado, Sérgio. Muito, muito obrigado, meu irmão. É isso mesmo. E, diante disso, eu falo de novo o que eu falei lá atrás. Eu aprendi pra caramba aqui essa noite. E estou cheio de alegria por estar partilhando uma mesa tão rica, tão linda, e que eu não quero que isso termine por aqui, não. Quero que a gente se aquilombe, se aldeie para seguir para frente. Gratidão demais pelo evento, gratidão demais pelo convite, pelo coração, pelos ouvidos de vocês. E tenham em mim alguém que pode servir vocês. Estou aqui à disposição para o que for necessário. Quero colocar o movimento Nós na Criação à disposição. Tinha um bando de outras coisas, né, que a gente podia falar aqui hoje, mas fica para os próximos encontros, e eu tenho certeza que nós teremos muitos encontros daqui para frente. Gratidão por tudo. Deus bendiga a vida de cada um e cada uma. Obrigada, gente. Agora a gente vai ter a entrega do selo de boas práticas agroecológicas para algumas unidades que a gente tem relação e que tem desenvolvido, né, atividades agroecológicas nos seus territórios. E é isso, vamos levar essa semente para outras pessoas da agroecologia, do sagrado. Muito obrigada. Eu acho que eles deviam ficar aqui, eles e elas deviam ficar aqui para benzer esse selo. Né? Para esse selo ser um selo sagrado também. Não, mas fiquem à vontade. Vê só. Só para encerrar esse debate potente, certo? Que esse debate, como falou Quilinho, né? Pastor Quilinho, ele não se encerra aqui, né? Ele foi muito rico, eu estou muito impactado com esse debate. Obrigado por vocês terem vindo e trazido tanto conhecimento para a gente aqui, né? E a gente queria, a partir de agora, celebrar quem faz alguma coisa na cidade do Recife, né? A gente
Tem uma Secretaria de Agricultura Urbana que existe há 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e essa secretaria, ela não é nada se não houvesse gente produzindo agroecologia nessa cidade, gente interessada, gente fazendo debates como esse que a gente viu aqui hoje. Então, a gente, enquanto Secretaria de Agricultura Urbana do Recife, a gente quer valorizar tudo o que está sendo feito de bonito nessa cidade. Tem coisas ainda que vão ser feitas. A gente vai fazer uma casa de cimento crioula juntos, não é? Com o movimento Nós na Criação. Em breve vai sair uma coisa dessa aqui no Recife, a qualquer momento, né? Mas, assim, muitas coisas, inclusive, estão para acontecer também, mas muita coisa tem acontecido. E a gente precisa valorizar, a gente precisa destacar, precisa mostrar para essa sociedade que tem gente fazendo coisa massa nessa cidade. Aí, nesse sentido, lá em março do ano passado, a gente fez um seminário de agroecologia, o primeiro seminário de agroecologia feito pela prefeitura. E nesse seminário, na parte da tarde, tiveram 4 grupos de trabalho, ou 5, e 3 deles disseram que a gente tinha que fazer um selo. Um selo para premiar as pessoas que fazem, as pessoas, grupos e tudo mais, que fazem alguma coisa nessa cidade. E aí a gente elaborou, construiu e disse que a gente já tinha uma certa maturidade na secretaria para fazer esse selo. Esse selo não é da prefeitura, né? A prefeitura está dando, mas esse selo é da sociedade, é de quem está fazendo, e a gente só está valorizando, destacando o que está sendo feito na cidade. Então, o selo, a gente começou aí com o conceito de boas práticas. Olha, esse rapaz está aqui hoje, tá? Eu achei que ele estava por aqui. A gente está entendendo como boas práticas. A gente estava lançando um selo e um prêmio, certo? Um prêmio para 2023. A gente quer destacar todas as instituições, pessoas que estão fazendo alguma coisa com o selo, e no ano que vem a gente quer premiar mesmo, quer dar um prêmio, um troféuzinho para as melhores práticas, para as práticas mais consolidadas, e fortalecer e estar disseminando isso também na cidade e no país inteiro, né? Quem sabe? Então a gente colocou aqui um conceito de boas práticas, né? É um conjunto de princípios, conceitos, práticas, tecnologias, métodos apropriados ao sistema de produção, de comercialização também, de consumo de insumos, de alimentos, para fomentar e agregar valor às atividades agroecológicas e que promovem a saúde e o bem-estar na cidade do Recife. Então, é isso que a gente entendeu aí como um conceito de boas práticas. Pode ser melhorado? Pode. Está aqui para a gente também disseminar e melhorar essas coisas desse conceito. Mas foi a partir daí que a gente achou que era importante que esse selo fosse um selo de boas práticas. O objetivo desse selo é valorizar as instituições e pessoas que desenvolvem atividades agroecológicas produtivas e sustentáveis na cidade, que estão estimulando a produção de alimento seguro, a promoção de ações que visam melhorar a qualidade e a saúde da população. E com um objetivo específico aí, a gente quer reconhecer as ações agroecológicas solidárias, saudáveis e sustentáveis, disseminar essas informações de quem está fazendo alguma coisa, né? E divulgar aí as instituições e pessoas, e implantar um sistema de informação sobre boas práticas. Vai estar lá no site da prefeitura, todas as instituições. Eu acho que daqui a um ano que tenha 200 instituições lá, mas todas as instituições e pessoas que estão desenvolvendo alguma coisa na cidade, para a gente visualizar isso e destacar e valorizar quem está fazendo alguma coisa na cidade. Certo? O público é todo mundo. Qualquer instituição pública ou privada e pessoas que desenvolvem atividades agroecológicas produtivas e sustentáveis. E como participar, a gente vai abrir no site da prefeitura, não está aberto lá ainda por um problema tecnológico, que o povo todo da tecnologia está no Hack and Play e não conseguiu botar no site ainda, mas quando você abrir o Conecta, vai ter lá serviços. Dentro de serviços tem o item meio ambiente, dentro de meio ambiente agricultura urbana. Desculpa. Dentro de meio ambiente tem agricultura urbana. Aí lá vai ter quem quiser se inscrever no selo, certo? Aí você solicita, preenche os dados do formulário e recebe uma visita nossa para saber se, pelo menos, aquilo
metade da verdade que está sendo dita ali. Mas, sobretudo, para a gente conhecer realmente, tirar uma foto, valorizar e destacar lá no site essas pessoas e instituições, certo? Esse selo ele vai ter validade de 2 anos, porque eu posso ser agroecológico hoje e me arretar e daqui a 2 anos não ser mais. Acho difícil. Mas, por exemplo, um supermercado que compra da agricultura familiar, ele recebe o selo agora. Daqui a 2 anos, pode ser que ele não esteja comprando mais da agricultura familiar. Então, o selo só vai ter validade de 2 anos e a gente vai renovando, visitando e renovando as instituições que estão aí com o selo. Então, um pouco isso, o selo de práticas agroecológicas que a gente vai estar fazendo na cidade. E aí vai ter um prêmio também. No Festival da Boa Comida do ano que vem, daqui a 1 ano, a gente vai estar pegando todas essas instituições que participaram do selo e destacando as que tiveram ações mais expressivas. Eu acho que devia premiar todo mundo, mas já é difícil premiar todo mundo. Aí a gente vai simbolicamente valorizar